Doutor Me Consulta está de volta e hoje, toda segunda-feira, você sabe que é o dia dela, né? A nossa psicóloga Mariana Pessoa já está aqui com a gente. Doutora, seja bem-vinda. Ai, obrigada. Adoro estar aqui com vocês falando sobre saúde mental. Pois é, e hoje a gente escolheu um super tema para você que está acompanhando a gente. Já sinta-se à vontade para participar, mandando a sua mensagem também para o nosso WhatsApp, 991541079. E o tema de hoje, doutora, é esperança ativa. Como manter a fé na humanidade em tempos tão difíceis, né? E eu já começo lhe perguntando o que é a esperança ativa na perspectiva da psicologia. Perfeito. Olha, você manter a sua esperança ativa é, mesmo que você esteja passando por vários problemas, você acreditar que sempre tem uma amanhã, sempre tem uma solução, sempre tem uma forma de resolver os conflitos. A gente fala muito sobre os modos de enfrentamento aos problemas que nós precisamos adotar. Então, vê, para cada problema que se apresenta na sua vida, a gente tem pelo menos duas, três formas de solucionar. E se a gente se esforçar um pouquinho, a gente consegue mais outras soluções. Então, veja, manter a esperança ativa é, independente dos problemas que você esteja enfrentando, você acreditar que sempre tem um amanhã, uma outra forma de resolver. E isso influencia muito o seu dia a dia, como manter uma mente mais positiva mesmo passando por caos. Perfeito. Doutora, como é que ela se diferencia, por exemplo, da esperança passiva ou da expectativa idealizada? Vê, é aquela à espera de um milagre. Você não se sente o responsável e nem o centro assim, vê, das suas capacidades de tomar decisões. Você espera que algo aconteça. Eu brinco sempre, é aquela pessoa que está deitada em cima de uma cama olhando para o teto e esperando que tudo aconteça. Cair do céu, Então, literalmente, então, né? não, eu acredito, mas assim, é um acredito sem tanta convicção e meio que aconteceu ótimo, não aconteceu paciência, sabe? Então, são pessoas que vivem ali uma passividade e elas não têm esse engajamento na própria vida. Elas esperam que as coisas aconteçam. Quando uma pessoa ela tem uma fé, uma esperança mais ativa, ela entende que coisas boas podem acontecer, mas boa parte precisa vir do esforço das mãos dela. Então ela entende que ela precisa estar engajada na própria vida para que as coisas aconteçam. Principalmente em momentos de crise, né, doutora? Eu acredito que também cultivar essa esperança é importante para a saúde mental, né? É um dos pilares fundamentais. No dia a dia, eu falo muito sobre espiritualidade. E isso não é induzir a pessoa a uma ideologia, a uma fé, uma fé não, vê, fé sim, mas a uma religiosidade. Não se trata disso. É que a pessoa entenda que um dos pilares para que ela esteja bem é a espiritualidade, independente do credo. E a gente falando um pouco sobre as emoções, né? Essa desesperança, aquela pessoa que já está com uma desesperança prolongada, isso vai impactar o bem-estar emocional dela? Com certeza. Por isso, hoje a ciência reconhece muito a espiritualidade e entende que, veja, outro dia eu estava lendo um estudo, Hélio, muito interessante que falava sobre o poder da oração. A oração, ela tem um impacto no sistema imunológico. É uma resposta imunológica nossa. Então, pessoas que elas cultivam um credo, que elas têm uma espiritualidade mais fortalecida, o sistema imune delas é melhor, se comparado a pessoas que não professam fé nenhuma. Então, a ciência ela já se curvou para essa questão da espiritualidade. Tanto, Hélio, que a gente tem na psicologia um viés sobre o estar presente, sobre a espiritualidade, sobre o cultivo de pequenas práticas ali no dia a dia, para que a pessoa se fortaleça emocionalmente. Isso precisa fazer parte. Porque tem momentos que a gente se encontra assim com várias situações da vida que a gente olha e não tem solução. Tem determinados problemas que não têm solução. São poucos? São, né? Um deles, os nossos avós já diziam, só não tem jeito para a morte. Para a morte. E a gente se encontra ali muitas vezes na perda de um ente querido. Você não tem como pegar aquela pessoa e trazer de volta. Mas é possível ressignificar. E quando essa pessoa ela tem uma espiritualidade muito bem posicionada, muito bem fortalecida, elas têm uma postura de enfrentamento muito melhor. Elas são mais resilientes. Então isso quer nos dizer muita coisa, né? Perfeito. Doutora, principalmente quando a gente fala de perdas, das injustiças, né, como você acabou de citar, das adversidades sociais também,
Como é que a esperança pode ajudar a gente a desenvolver uma resiliência nesses casos? Perfeito. A esperança ela conversa muito com a resiliência, porque uma mente, você já está passando por um problema. A vida já está caótica. Quando você adota uma postura muito negativa, pouco sobra. E quando aquilo ali é retroalimentado diariamente, quando a sua mente está convencida de que o futuro ele está incerto, mas ele é muito negativo, as pessoas elas vão se afundando ali numa tristeza e isso abre muita vulnerabilidade na pessoa para desenvolver depressão, quadros de ansiedade, muitos deles até em curso crônico. Então, quando a pessoa ela tem uma postura diferente, ela tem mais esperança, ela tem mais fé, ela entende que as coisas estão muito difíceis, mas sempre haverá uma amanhã, essas pessoas elas se fortalecem, até mesmo em meio a várias adversidades. Perfeito. Olha, a gente agora falando um pouco das práticas e das estratégias de como lidar com tudo isso, né? Quais são as atitudes mais práticas que ajudam a gente a fortalecer, doutora, a esperança no nosso cotidiano? Perfeito, eu sempre falo isso e sempre vou bater nessa tecla. Seja muito seletivo com o que você consome e seja ainda mais seletivo com as pessoas que cercam a sua vida. Seja muito seletivo, porque a depender do que você consome ali no teu dia a dia, aquilo pode te fortalecer ou pode te enfraquecer. Então, seja seletivo, tenha pequenas práticas, veja coisas legais. Ah, você não vai ficar alheio das notícias que acontecem no mundo. Mas você concorda comigo que uma pessoa que passa o dia inteiro vendo notícia ruim e desgraça, essa pessoa ela vai terminar o dia de uma forma? E outras pessoas que veem coisas com conteúdo mais leve, mais positivo, que se alimentam de livros, de conteúdos bons, de conteúdos de qualidade, elas vão terminar o dia de forma diferente. Então, a gente faz esse comparativo e faz o apanhado dos dias. Eu tenho 7 dias na semana. A gente fala até da questão da atividade física, como é que tá a balança, né? Ah, eu tenho aqui 5 dias que me exercito e 2 dias de descanso. Então, o que é para acontecer comigo? Ou eu mantenho ou eu perco peso, né? Agora, se eu não me exercito, levo uma vida sedentária e vou comendo coisas de forma indiscriminada, o que acontece? Eu ganho peso, ponto. Então, a matemática ela é muito simples. Se eu passo vários dias consumindo conteúdo negativo e ruim, como é que eu vou estar ao final da minha semana? Né? Esgotado, mal. E isso é muito também de energia, né? Como você Sim, acabou de falar, doutora, escolha as suas amizades, as pessoas com quem você sim, quer estar, porque às vezes aquela pessoa que está ali com você, ela está propagando energias negativas, você vai absorver aquilo ali para você também, né? exato. Involuntariamente, sem você querer, na verdade. Exatamente. Então, assim, pessoas que reclamam demais. Se você é uma pessoa que reclama demais, eu convido você a fazer aí um propósito pessoal de 3 dias sem reclamar de nada. Não conseguiu? Reseta aí o timer, começa a contar 3 dias de novo. O mínimo que seja de reclamação. Não reclame. Isso faz uma reprogramação no seu cérebro incrível quando você passa ali 3 dias sem reclamar. Você vai ter uma outra vida, uma outra postura diante da vida. Então a gente precisa se esforçar, Hélio, e limpar a lente dos nossos óculos para a gente enxergar as coisas de forma mais positivas. Porque se a gente olhar direitinho, a gente sempre vai ter mais coisas pelas quais agradecer do que pelo que reclamar. Agradeça mais, reclame menos, né, doutora? Exato. Então, assim, 3 dias sem reclamar e 3 dias agradecendo por coisas ordinárias. Por dormir bem, por acordar com saúde, pelas pessoas da sua casa estarem bem, saudáveis. Isso faz toda a diferença. Toda, porque é como a gente Muito. enxerga a vida, né? Exatamente. Albert Einstein falava que nós temos 2 formas de enxergar a vida. Uma como se tudo fosse um milagre e a outra como se nada fosse um milagre. Sim. Então, como é que você tem enxergado a sua vida? Doutora, agora que a gente já falou sobre isso, né, dando um pouco desse spoiler de como a gente deve ser mais positivo no nosso dia a dia, positividade atrai positividade e vice-versa também, além dessa dica que você acabou de passar para os nossos ouvintes, como é que as pessoas elas podem estar emocionalmente... como é que a psicologia pode ajudar essas pessoas que estão emocionalmente desgastadas, né, digamos assim, em relação ao próprio futuro delas? Perfeito. Olha,
Comece com essa prática de gratidão diária. Acorde todos os dias. Eu geralmente passo para os meus pacientes 21 dias e todos esses 21 dias você tem que listar 3 coisas pelas quais você é grato. De escrever mesmo num caderninho. 21 dias. Ao final desses 21 dias nós teremos uma lista um tanto quanto robusta de coisas a agradecer. E detalhe, não pode ter coisas repetidas. Então a pessoa ela vai se esforçar para ela sair do comum ali de dizer, o que você agradece? Pela saúde, pela família e pelo alimento. Tá, no outro dia, mas outras 3 coisas diferentes. Então, a pessoa ela vai se esforçar para enxergar coisas pelas quais ela é grata que muitas vezes ela nem tinha parado para prestar atenção, sabe? Aí, às vezes, na lista tem, porque eu tomei um banho quente. E geralmente não são coisas que você para prestar atenção, porque você liga o chuveiro, já está na temperatura que você gosta e você vai embora. Né? Exato. Então, a gente precisa se esforçar para ser mais grato e essa postura de gratidão, ela faz uma diferença absurda no dia a dia. Doutora, aí a gente falando agora um pouco sobre as relações humanas, né? Como é que os vínculos sociais e os gestos de solidariedade, eles influenciam na nossa capacidade de acreditar no ser humano? Perfeito, olha... Tanto quem faz a doação, a gente está num momento muito propício, é geralmente ali em novembro, dezembro, que a gente se organiza para fazer doação, começa em outubro, na verdade, né? Fazer doação de brinquedo, de alimentos, de roupas, de cobertores para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Quando você doa, você se sente muito bem. E as pessoas que recebem, elas entendem que aquilo foi um pequeno milagre. Eu tenho o hábito, assim, Hélio, de vez por outra, juntar ali uns recursos até de amigos próximos e fazer doação de cesta básica. E é uma sensação incrível você poder ajudar as pessoas. E é incrível como a gente para olhar o que está acontecendo ao nosso redor, mas que a gente não vê todos os dias. Então, era muito comum, assim, você fazer doação de cesta básica, chegar 1h na casa de família que eles não tinham tomado café da manhã. E aí você ter esse gesto é muito poderoso, né? E quantas vezes na nossa casa a gente estraga comida, estraga alimento. E aí é muito importante vocês convidarem as crianças para estarem presentes nesse momento, para que elas entendam também o que é a vulnerabilidade. Porque às vezes a gente cria ali os filhos dentro de uma bolha, né, social, frequenta determinado lugar, e aí você não se depara com esse tipo de coisa. E a gente precisa, de fato, abrir os olhos para as coisas que acontecem no mundo. Até mesmo as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, que moram nas ruas, que não têm o que comer, que não têm, que passam noites com frio, sem uma coberta que seja, sem uma roupa limpa, sem um banho para tomar. Eu acho que são coisas que a gente tem que parar e pensar e refletir, né, doutora? Exato. Quantas vezes, né, Tem tanta gente passando necessidade, né? Quantas vezes a gente não dorme lá no nosso colchão confortável, no ar-condicionado, com um cobertor, e a gente não para agradecer por essas coisas, enquanto tem pessoas nessas situações de vulnerabilidade por várias questões, né? A gente tem enfrentado aí a crise migratória já há bastante tempo, tem várias pessoas em situação de vulnerabilidade. Quando a gente olha para esse outro lado, é mais fácil agradecer. E aí eu costumo sempre dizer isso na minha casa. Eu falei, parando para pensar, nós não temos problemas. Nós não temos problemas, né? Se você tem uma geladeira abastecida, se você tem saúde, você não tem problema. E aí isso faz diferença, né? Isso faz diferença, porque às vezes a gente está tão no centro da nossa dor, por qualquer questão que seja, que a gente para e não olha ao redor. E, na realidade, nós não temos problemas. E aí eu brinco dizendo também, problema que dá para resolver com dinheiro não é problema. Não é problema. Verdade, com certeza. Né? E aí, às vezes, você se aperreia, a gente tem nossas dificuldades? Tem os desafios? Tem, né? Eles doem também, são difíceis, mas dá para resolver? Então não é um problema. Doutora, para a gente finalizar, qual é a mensagem que você deixaria para quem sente que perdeu a fé nas pessoas e precisa transformar essa dor em uma força de reconstrução e partir para a ação? Sabe? Recomece. Todos os dias, nosso reloginho lá bate 00:01. É a nossa oportunidade de recomeçar. Recomece com o que você tem, exatamente onde você está. Reúna os recursos que você tem e vamos para a batalha. Agradeça por coisas simples. Isso vai fazer uma diferença muito grande no seu dia a dia. E pare de reclamar. Pare de reclamar. Né? Nós temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar.
Total. Olha, obrigado, doutora. Eu quero lhe agradecer Imagina. por ter vindo, por ter batido esse bate-papo com a gente e já quero saber, quero que a senhora deixe, na verdade, o endereço lá do seu consultório para que os nossos ouvintes vão lá conhecer, vão bater um papo com você. Excelente. Conta pra Sempre gente. tem um café fresquinho esperando por vocês e um pote de biscoito. Olha, Fica na Avenida Benjamin Constant, 720 no centro. E vocês me encontram pelo WhatsApp 981233874 e também no Instagram. Eu sempre estou muito ali disponível no direct, as pessoas encaminham mensagens, perguntas, e aí eu sempre respondo. Eu que fico lá no meu Instagram e respondo. É no Mariana Psique Pessoa. Estou sempre disponível. doutora, já temos novidades da próxima temporada do podcast? Vamos receber 2 profissionais de peso, o Dr. Mário Maciel, para falar sobre a saúde do homem. Estamos em novembro, já levantando aí a questão do Novembro Azul, que é o mês para os homens se cuidarem também, olharem um pouco mais para a saúde. E em relação à saúde mental, a gente tem vários dados muito importantes que nos próximos programas eu compartilho com vocês. E teremos também a doutora Mariana Scheller, que é uma advogada que trabalha com o direito na saúde. Então, ela defende vários casos aí muito interessantes e ela vem para bater um papo com a gente, para tirar as dúvidas também. Vai ser sensacional. Olha, você vai acompanhar tudo isso lá no Instagram da nossa Psique Mariana Pessoa, tá bom? Doutora, muito obrigado por ter vindo. Eu que A agradeço. gente se vê no próximo programa, semana que vem. E olha, se você perdeu esse episódio, entra no nosso site do Doutor Me Consulta, porque lá tem todas as entrevistas gravadas na playlist da nossa psicóloga, nossa especialista aqui do Doutor Me Consulta. Eu vou para um breve intervalo e já já a gente volta, não sai daí.